Morris, o mundo está vivendo mais, a gente vai viver mais. Pensando de uma forma ampla, como que o trabalho, a geração de renda, o sustento, como é que isso vai se dar nessa equação? Bom, o mundo está vivendo mais e a gente precisa se preparar para essa nova realidade, né? Como que a gente faz para isso? A gente precisa ter uma educação voltada para a longevidade, né? Eu acho que começa por aí, a gente entender que vai viver muito e o que precisa fazer para dar conta dessa vida longa, né? Porque a gente, acho que na nossa cultura não tem muito hábito de planejar e tudo isso, né? Mas vai ser cada vez mais importante, porque não vai ter como a gente dar conta dessa vida longa com qualidade, né? Com tudo que precisa, se não tiver um planejamento. E para ter esse planejamento, a gente precisa entender cada vez mais o que é a longevidade, né? A importância disso para quebrar estereótipos, preconceitos, para que assim a gente abrace essa questão e possa se preparar para isso, seja como indivíduo, como sociedade, como organizações e políticas públicas, né, que são todas coisas super necessárias. Então, a partir do momento que a gente entende isso, tem, né, mais noção, educação sobre o tema, e aí começa também a quebrar um pouco todos os estereótipos e mitos com relação ao envelhecimento, e ter mais estrutura, né, para isso, aí é como que a gente recoloca, pensando em idosos que já estão fora, por exemplo, do mercado de trabalho, de outras atividades culturais, de lazer e etc. E como que mantém as pessoas, né, trabalhando e vivendo de forma ativa aí por mais tempo, né? Então, para isso, eu acho que vai passar por políticas públicas, por muita educação, né, por incentivos, e ter uma cultura de diálogo intergeracional, né, que cada vez mais a gente tenha pessoas jovens interagindo com pessoas mais velhas. Acho que começa por aí, né? Não é uma resposta simples, mas eu vejo que é dessa forma, assim, a gente com esse conjunto de atores aí, né, olhando para isso, a gente entendendo, começa a se planejar, começa a valorizar essas pessoas, senão, né, fica difícil. A gente sabe que quanto mais velho, mais a gente gasta com plano de saúde, com remédios. Então não dá para achar que eu vou me aposentar e a aposentadoria vai dar conta. Hoje em dia já é difícil, no futuro vai ser mais ainda, né? E além disso a gente vai querer produzir por mais tempo porque a gente vai ter mais vida. Então como que a gente vai ter condição de fazer isso? Cuida da saúde, das relações, né? Do dinheiro, de tudo isso. Morris, por que as empresas devem começar a olhar para a diversidade etária? Ou seja, o que as empresas ganham contratando pessoas acima dos 50 anos? Por que esse é um assunto que virou um assunto de empresa, de ESG e de diversidade etária? Bom, as empresas elas devem começar a olhar para a diversidade etária, geracional, primeiro porque é uma questão de sobrevivência, de futuro, né? Vai ter cada vez menos jovens e cada vez pessoas mais velhas no mercado de trabalho e, inclusive, no seu público consumidor. A gente está falando de envelhecimento da população. Hoje já é difícil para as empresas reter os jovens, vai ser cada vez mais difícil, né? E também as empresas que têm só jovens hoje sofrem com a falta de experiência, de comprometimento, de inteligência emocional, maturidade, muitas coisas. Então, a gente fala muito de ter um olhar social, porque a gente está falando de representatividade, né, que falta hoje. Assim, hoje, as grandes empresas no Brasil têm uma média de 5 até menos por cento de colaboradores 50 a mais, enquanto a gente já tem 27% de pessoas com essa idade no Brasil. Então, tem toda essa questão de diversidade e inclusão, mas é estratégico, principalmente, para que ela possa ter ali pessoas com experiência, comprometidas, pessoas que conheçam esse público consumidor cada vez mais velhos, né, e que ela possa tirar proveito
dessa diversidade geracional, que isso traz muitos ganhos para ela. Tem estudos comprovando isso, a gente tem vários cases na Nature das empresas tirando proveito, times multigeracionais mais criativos, mais produtivos, melhora de clima, diminuição de turnover e de absenteísmo, melhora no atendimento a cliente, as relações, enfim. Então tem essa complementaridade, não é que um é melhor ou pior que o outro, eles são complementares. E isso é muito positivo para a empresa, quando tem um ambiente de troca, de diálogo, né? As trocas são muito ricas e todo mundo sai ganhando. Então a empresa vai ser mais inovadora, ela vai estar preparada para essa mudança demográfica, tanto na força de trabalho quanto no seu consumidor, e ela vai estar mais comprometida com diversidade de forma completa. Né? Além dos outros pilares, esse também é muito importante e é algo que está todo mundo agora entendendo, está caindo a ficha, né, sobre essa mudança demográfica. Além disso, com essa evolução, né, cada vez mais rápida da mudança demográfica no Brasil, é bem possível que vão ter políticas públicas ou incentivando ou até obrigando empresas a manter ou contratar pessoas com mais de 50 anos, como tem cotas de PCD e etc. Né? Além dos próprios investidores começarem a olhar para isso, como tem investidor hoje que cobra metas de igualdade de gênero, de questão racial, e etc. Né? Então a empresa também vai precisar estar preparada para quando isso chegar. Quando a gente fala de políticas públicas, assim, é inevitável a questão previdenciária. O governo vai ter que fazer algo para que as empresas mantenham as pessoas trabalhando por mais tempo, senão, né, a conta não vai fechar. Então são vários fatores aí que as empresas que ainda não estão olhando para isso já estão perdendo, né? Essa diversidade, esse público consumidor. Então, é uma questão de sobrevivência estratégica mesmo. Perfeito. Morris, com o dia a dia que vocês têm na Nature, queria que você me contasse um pouco histórias legais, cases, empresas que já entenderam, que já assimilaram, que já estão fazendo, para que a gente possa fazer chegar essa informação e essa inspiração tanto para quem está querendo trabalhar, quanto para quem está contratando e olhando ali as suas políticas de pessoas. Uhum. Então, a gente tem vários cases de empresas que trabalharam com a Nature, bem interessantes assim para compartilhar, que eu acho importante até a gente compartilhar para que sirvam de exemplo, de inspiração para outras empresas, né? Então, por exemplo, teve um projeto muito bacana que a gente fez com a Credcar, que esse foi amplamente divulgado depois, fizemos até quase que um e-book, lá, um guia, mostrando como que foi feito lá para que outras empresas fizessem igual, porque lá foi um processo muito completo, no sentido de que começou com educação com os líderes, os gerentes, né, entendendo a importância da diversidade etária, o porquê que a empresa estava olhando para isso. Então, tinha um olhar estratégico de, boa parte aqui da nossa carteira de clientes já tem mais de 50 anos. Se a gente tiver só um time só jovem, a gente vai ter dificuldade de atender essas pessoas. Mentoria com as pessoas que iam receber esses 50 a mais. E aí a gente fez todo um processo seletivo para 7 vagas, foram 1.500 candidatos. E depois de contratados, essas 7 pessoas receberam treinamento de questões técnicas e comportamentais para trabalhar em squad, como funcionava lá, para trabalhar em desenvolvimento de produto, com tecnologia, metodologias ágeis, mas também falando de colaboração, diversidade, entre várias outras coisas. E a gente acompanhou todo o processo. Então, a gente dava uma mentoria contínua para os líderes desses 50 a mais, para os próprios 50 a mais. E no começo foram definidas ali metas, KPIs, então a gente ajudou a mensurar isso, né, para entender se estava dando certo ou não, o porquê e o como. E no final das contas foram praticamente todos efetivados, era para ser um programa temporário, de 6 meses, virou 9 meses, depois todos eles continuaram lá. Isso virou um grande case dentro do Itaú, o grupo, né, que a Credcar pertence, e a gente ficou muito feliz com o resultado, principalmente porque a gente pode acompanhar e ajudar ao longo de todo o processo. A gente vê que isso faz muita diferença, né? Por exemplo, outros casos bem interessantes, a Comgás, ano passado a gente fez um projeto com eles,
que eles aí baixaram um pouco a régua da idade, foi para 40 anos, mas era especificamente para mulheres. Então teve essa questão da interseccionalidade, que é a idade com o gênero. Até porque as mulheres sofrem mais o etarismo, sofrem mais cedo, então faz bastante sentido. Então eles abriram 10 vagas para mulheres 40 a mais. Comgás, que é uma empresa de energia, muito engenheiro, muito homem, então eles estão olhando para a questão de gênero já há bastante tempo, e agora para idade, e foram mais de 4.000 candidatas, porque eram vagas estratégicas em diferentes áreas, e foi muito bacana também o processo, assim, foi até difícil para serem escolhidas essas 10, que tinha muita gente boa, então foi um processo seletivo bem extenso, assim, e tudo online, né? A tecnologia nunca foi um problema para a gente nos processos seletivos da Maturi, que são todos online, né? E aí, enfim, elas estão lá, continuam todas, foram contratadas e estão indo super bem, contrato CLT normal. E as outras, todas candidatas que não foram contratadas, a gente fez junto com a Comgás um treinamento, uma série de lives exclusiva para essas mulheres, ajudando elas na empregabilidade. Então teve live de como preparar currículos, preparar para entrevista, LinkedIn, entre outras coisas. E eles tiveram esse cuidado, né, esse comprometimento que foi muito bacana. E elas já estão lá desde janeiro, então já tem aí alguns meses. Em breve a gente deve ter um pouco também de resultados. Deixa eu ver, tem vários cases interessantes. A gente fez com o Boticário um programa que aí esse não era de contratação, mas também foi para mulheres, 45 mais. Aí era uma capacitação em empreendedorismo. O Boticário fez 45 anos no ano passado, e aí no Maturifest do ano passado lançou essa campanha. Era um curso para ser para 1.500 mulheres inicialmente, 24 horas lotou essas 1.500 inscrições, a gente abriu para 5.000. Então tivemos 5.000 mulheres inscritas do Brasil inteiro, e as primeiras 1.500 participaram de aulas ao vivo, tinha conteúdo gravado e tinha o ao vivo aí no meio, né? E aí todas, através da Maturi Academy, tiveram acesso a esse conteúdo, que foi um conteúdo feito exclusivamente para esse programa, então novo, super atual, que você também deu uma aula lá, né? E, enfim, e a gente tem relatos, depoimentos incríveis de mulheres que conseguiram, a partir, porque além de todo o conteúdo, tem ainda, né? Eu falo tinha, mas tem o grupo das mulheres participantes, então rola muito networking, muito apoio mútuo entre elas, então várias se reinventaram, se atualizaram ou deram um up no seu negócio. Um impacto muito grande, muito legal, aí né, uma marca apoiando isso para ficar gratuito para essas pessoas, né? Entre outras, a gente teve empresas de tecnologia, por exemplo, o Banco Neon, que é um banco super digital, contratou, era para ser, se eu não me engano, 15 vagas, e aí foi tão bem que contrataram 25 pessoas porque tinha muita gente boa e tá super rolando. A Livelo também. E a gente tem ajudado outras empresas a criar o seu pilar de gerações ou de 50 mais. Então, um trabalho interno de consultoria, de treinamento, que vem antes até dessa parte de contratação. Então, aqui Kimberly Clark, a gente ajudou a estruturar com pesquisa, diagnóstico, com entrevistas e tal, um pilar, né? Assim como a gente está fazendo com a Mondelez. Então, tem empresas que estão olhando primeiro para dentro, para depois fazer uma ação para fora. E aí algumas dessas que já estão mais avançadas estão se certificando. Então hoje a gente tem a certificação Age Friendly Employer, que a gente trouxe para o Brasil, que já existe nos Estados Unidos há 17 anos, e agora a gente está com 4 empresas já certificadas aqui no Brasil, que são a Sanofi, Takeda e Eurofarma, 3 farmacêuticas, e o Grupo Pereira, que é um grupo varejista bem forte aí no Sul, no Centro-Oeste, e está tendo uma boa repercussão, bastante interesse, então também a gente está feliz com o que isso está gerando. Ótimo, muitos cases. Imaginando o público que já passou dos 60 anos hoje, né, 55, 60 anos, está sem trabalho, não se planejou para isso, o que seria um conselho sensato para se fazer num momento como esse daqui para frente? Olha, é difícil dar só um conselho, né?
para essas pessoas aí 45, 50, 60 a mais que estão, enfim, buscando novas possibilidades, né, ou estão fora do mercado. Tem algumas coisas que elas, eu diria que não só podem, como precisam fazer para poderem se manter ativas e buscar novas possibilidades, né? A primeira é a atualização contínua, o lifelong learning, isso não tem como, é chovendo molhado, mas é fato. A gente está vivendo revoluções o tempo todo, e não é exagero falar isso. O chat GPT surgiu em janeiro desse ano e ele já está substituindo muitos trabalhos, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que falam, estão usando muito hoje com o chat GPT, mas acho que tecnologia em geral, que é assim, não é que você vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial, né? Abraçar a tecnologia, né? Entender a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira, porque ela abre muitas possibilidades. Mesmo antes de inteligência artificial, na internet tem muitas possibilidades para quem quer trabalhar por conta própria, como freelancer. Tem vários, né, desses sites, marketplaces de serviços, de produtos, que abriram muitas possibilidades, além das próprias redes sociais serem grandes vitrines, né? Então, eu diria que assim, você precisa ter uma curiosidade com uma humildade, no sentido de saber que, pô, eu tenho muita experiência, eu tenho muito para ensinar, mas eu também tenho, vou ter sempre muito para aprender, inclusive com os jovens, então tá aberto a isso. E ser curioso para aprender coisas novas, coisas até diferentes do que você faz e tal, né? De repente você pode descobrir coisas novas, porque pode ser que o que você sempre fez a vida inteira agora é feito de uma outra forma, por um robô, por uma automação e tal, e você vai ter que buscar outras coisas. Então, será que de repente um hobby pode ser minha nova profissão? Por que não, né? Então, ter esse radar aí, né, sempre ligado de um plano B, né? O que eu gosto de fazer, que tipo de legado eu quero deixar, propósitos que me tocam, né, para pensar em novas possibilidades. Assim como, então, aí também participar de cursos, eventos, sempre, né? E juntando a isso o tal do networking, que é fundamental. Você tanto manter sua rede de contatos, né, de forma proativa, como criar, ter sempre novos contatos profissionais, saber usar as redes sociais para isso, né? Ter iniciativa, porque hoje em dia tudo funciona através de parcerias, em rede, enfim, isso é fundamental. Então, acho que esses são alguns conselhos importantes que eu daria para essas pessoas e o autoconhecimento. Né? Você olhar para dentro, entender o que faz sentido para você nessa fase da vida, o que você gosta, o que você quer, porque isso ajuda você nessa busca, né, para ser mais assertivo do que ficar talvez atirando para qualquer lado e acabar se frustrando porque não tem a ver com você. Seja um emprego, seja trabalhar por conta própria, né? Aliás, também tem essa questão de estar aberto para novas formas de trabalho, é fundamental. Entender que hoje você pode trabalhar de diversas formas, inclusive de qualquer lugar, que até trabalhos inicialmente voluntários depois podem virar coisas ali de trabalho, enfim. Então, ter essa abertura para empreender, para trabalhar como autônomo, para trabalhar de forma flexível, remotamente, né, CLT ou não, meio período. Tem muitas possibilidades hoje em dia com essas parcerias, com esse formato de rede e através dos meios digitais. Às vezes você tem mais chance de conseguir um trabalho do que buscando um emprego tradicional. Né? Então, entender essa realidade e estar aberto a ela é essencial. Você falou de humildade. Eu perguntaria se existe também um fator de resiliência. E às vezes, você acha que a dificuldade de encontrar uma nova forma de trabalho, ela tem a ver mais com essa barreira cultural também de quem está numa idade mais para frente, de falar, não, eu sempre trabalhei assim, eu sempre fiz isso, eu sou muito bom no que eu faço, ou eu não vou me sujeitar a trabalhar desse jeito. Você acha que esse aculturamento para a maturidade, ele tem que... Acho que faltou, talvez, para essa geração
que hoje está sofrendo com isso, e é um trabalho de construção de cultura mesmo, né? Acho que talvez a nossa geração sofra menos com isso, sabendo que esse dia vai chegar para todo mundo. Sim, sim, eu acho que tem uma questão aí de adaptação, né, necessária, e que você falou de resiliência, mas na verdade tem muito mais a ver com resistência, talvez, mas eu acho que sim, que essa geração 50, 60 mais, principalmente, teve uma educação voltada para o emprego, né, de preferência o mesmo emprego a vida inteira. Então, é natural que tenha mais dificuldade de se adaptar a essas novas formas de trabalho que são muitas vezes bem diferentes de um emprego, né? E até porque trabalharam boa parte do tempo num formato de emprego, com hierarquia rígida, com não sei o quê. Então, precisa se... a gente fala como que fala? Desaprender para reaprender, né? Eu ia falar se aculturar novamente, mas é somar, né, a sua cultura essas novas possibilidades, para não sofrer tanto, né? Os jovens eles têm mais, eles lidam de forma mais natural com o trabalho por conta própria, abrir uma startup, você freela, essas coisas, porque já é a realidade do mercado de trabalho para eles desde de que eles entraram no mercado de trabalho, né? Para quem não estava acostumado com isso, pode parecer mais difícil, não fazer sentido. Então, pô, como que eu faço? Eu vou buscar especialistas para me ajudar? Eu vou fazer um curso? Eu vou conversar com pessoas? Você não pode ficar ali parado sofrendo. Busca ajuda se está difícil, né? Mas não tem como fugir disso, porque não é só a questão da idade, é uma questão de tendência de mercado que a pandemia acelerou. A forma de trabalho está mudando, o emprego tradicional ele vai existir cada vez menos, mas não vai deixar de existir trabalho, pelo contrário, só que está mudando. Tem estudos mostrando que a maior parte dos brasileiros já trabalha num formato que não é de CLT, né? Então, tem várias possibilidades para quem está mais aberto para isso, está buscando, né? Então, e muitas vezes você vai fazer coisas que você nem imaginou e que você pode até gostar muito, né? Mas que se você está ali naquele mindset de emprego, você não vai conseguir enxergar, né? Então, esse desaprender para reaprender, você não vai, né, jogar fora a sua experiência, pelo contrário, mas você vai somar, entendendo que tem muita coisa nova por aí, né? Então, precisa de resiliência, sim, né, fato, mas precisa se despir de resistência, porque muitas vezes a gente tem resistência, até preconceito. A gente fala, não, empreender não é para mim, não quero saber, não, esse negócio de tecnologia não é para mim e tal, e aí realmente fica difícil, né? É engraçado porque eu não sei se tem tanto a ver com a idade ou com uma forma mesmo de ver as coisas, né? Por exemplo, o mercado de comunicação hoje, ele é completamente diferente de quando eu me formei. Eu me formei em 2001, tem um pouco mais de 20 anos, é completamente diferente. Assim, a natureza do trabalho, quanto se cobra, como são as relações. E assim, na minha carreira teve um momento que eu falei, se eu não mudar, eu não vou ter emprego. Isso há muito tempo já, né? Eu vou ter que empreender, eu vou ter que pegar o que eu sei fazer e transformar numa outra coisa. E eu E fico daqui a pensando 5 anos já vai ser completamente diferente do que é hoje, né? exato, então não é que essa postura, acho que a gente tem que ter a vida toda, né? De entender onde é que você tá, o que está Sim, acontecendo e olhar sem resistência, né? Eu imagino. Mas é uma diferença de gerações mesmo, é uma geração do emprego, da estabilidade, da carteira assinada. é, E eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente fala dessas novas formas de trabalho, não sei se isso já aconteceu com você, a gente, quando vai falar em novas formas de trabalho, que não são CLT, que não são carteira assinada, direitos, né, direitos trabalhistas, sempre vem uma resistência uma resposta política, do tipo, isso é um discurso neoliberal, é um discurso
contra a classe trabalhadora. Eu tenho muitos amigos de comunicação que falam isso, e aí nubla a conversa, porque eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, se já aconteceu isso com você, e o que você acha do quanto isso dificulta o diálogo. Eu acho que dificulta, porque não vejo como questão política. Para mim não tem nada a ver. É uma questão de tendência de mercado. Não adianta querer, né, lutar contra uma evolução, por mais que você não concorde. Acho que sim, tem questões ali que precisam ser olhadas quando a gente fala de precarização, né? Porque você pode sempre olhar por diversos pontos de vista. Uber, entregador de delivery, né, essas coisas, por um lado tem uma precarização ali, né, a gente sabe, né, questão de direitos e tal, é bem complicada. Por outro lado, se não tivesse essa opção, o que será que essas milhões de pessoas estariam fazendo? Porque são alguns milhões que trabalham com isso. Ia ter emprego para todo mundo? Provavelmente não. Então, você pode olhar com viés negativo, você pode olhar com viés positivo, né? Eu gosto de olhar no meio termo ali, assim, essas novas formas de trabalho vão acontecer cada vez mais, né? E já são um fato. Como que a gente faz com que as pessoas tenham ali a segurança mínima que precisa, né? E tudo isso. Mas não acho que tem a ver com política, porque isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, isso é uma tendência mundial. E, pelo contrário, os países desenvolvidos, isso já acontece muito mais do que aqui, né? Mas é lógico que precisa ter um olhar ali de políticas públicas, de legislação, para que isso aconteça da melhor forma possível. Mas pegar o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, lá não tem legislação trabalhista, né? E mesmo assim, né, as pessoas fazem acordos com as empresas de forma que, né, seja que os dois lados estejam ali satisfeitos e funciona, né? Claro, aqui a gente tem ainda muita pobreza e tudo isso, mas a CLT ela foi criada numa época completamente diferente da atual, né? Onde a maior parte dos empregados eram ignorantes e não tinham noção dos direitos deles, né? Isso já mudou, já evoluiu bastante de lá para cá. Então, acho que entender essa nova realidade é muito importante. Se a gente ficar lutando contra ela, a gente vai ficar parado no tempo, né? E não tem como. É igual você querer, não, vamos proibir o chat GPT. Já tem 20 chat GPTs diferentes por aí. São coisas que não tem como voltar atrás, né? Então é olhar como um olhar de é uma evolução, bem ou mal, é uma tendência, é uma mudança, tudo tem ciclos, fases, e como que a gente se adapta para dar conta disso, né? E se despedir de preconceitos, né? Não é questão ideológica isso. Perfeito. Vamos falar do Maturifest agora? Vamos. Morres dos dias 23 a 25 de agosto, a gente tem Maturifest, edição 2023. E eu queria que você me contasse do evento, o que vai acontecer, por que vale a pena ir, se todo mundo pode ir. Eu estarei lá e quero que você me conte um pouco o que está sendo preparado para esses dias aí. Legal. Bom, tá chegando, a gente está aqui nos preparativos, bem animados. Maturifest é sempre um evento muito bacana, assim, lógico que eu sou suspeito para falar, mas a gente tem muitos depoimentos, porque a gente faz com muito carinho, muito cuidado para que tenha assim, o melhor conteúdo possível. Claro que o foco é para quem tem mais de 50 anos, mas ele é aberto para todo mundo. Ele é um festival de trabalho e empreendedorismo 50+. Então, o foco do evento é falar, discutir e informar e também atualizar as pessoas a respeito, né, de trabalho na maturidade. Então, a gente traz pessoas inspiradoras, traz especialistas, traz cases, tanto de empresas que estão contratando, quanto de pessoas que se reinventaram através de um novo emprego ou empreendendo, trabalhando por conta própria.
E o grande diferencial é que ele tem oficinas práticas, além das palestras e painéis que tem um conteúdo muito bacana, assim, a gente se envolve diretamente com cada debate. A gente faz essas oficinas práticas, que são workshops, que as pessoas vão lá botar a mão na massa. São workshops de 1 hora, onde a gente vai falar, por exemplo, tem de reinvenção profissional, tem de preparação para entrevista, tem aprender a mexer no WhatsApp Business, usar o Instagram para negócios, vai ter de chat GPT, vai ter de marketing digital. Deixa eu tentar lembrar aqui, são vários temas. Vendas, networking, enfim. Só que aí não é palestra nem painel, é uma aula ali prática e as pessoas vão poder escolher, são várias oficinas acontecendo ao mesmo tempo, na parte da manhã, depois a parte da tarde e noite no teatro, essas oficinas e painéis que a gente transmite, oficinas não, palestras e painéis que a gente transmite ao vivo. Então, o evento ele é híbrido, porque toda essa parte de painéis e palestras ela é transmitida online. O primeiro dia, inclusive, ele é só online, porque aí a gente aproveita para conseguir trazer pessoas de fora participando remotamente, que é o dia 23, quarta-feira, aí dias 24 e 25 na FECAP, que é na Liberdade. De manhã as oficinas, só presencial, e aí de tarde e noite esses painéis que são transmitidos também online. E ele é muito legal porque é muita inspiração, a gente fomenta muito networking, não é uma feira, tanto que não tem estandes, e também não é só um seminário. Né? A gente realmente quer que tenha esse viés de festival, né? De muito aprendizado, de mão na massa, de conteúdo, que as pessoas saiam de lá não só inspiradas, mas também instrumentalizadas. Né? Mas aí a gente traz muita gente bacana. Então, por exemplo, esse ano vamos ter o Ari Fontoura, Heloísa Perissé, Denise Fraga, Beth Goulart, né? Pensando em famosos aí, que são 50, 60, 70, 90 a mais, como Ari Fontoura. Vai ter Marcelo Taz, um painel super bacana, que você vai estar lá com o Mark Tawil, que vai ser incrível. Geraldo Rufino, que é um empreendedor também sensacional. Vamos ter pessoas anônimas ali contando das suas histórias. Vários especialistas. Então a gente fala de futuro do trabalho com longevidade. A gente vai ter empresas certificadas age-friendly lá contando as políticas, as práticas deles. Vamos falar de ESG. Vamos lançar uma nova pesquisa da Maturico UI, um estudo sobre etarismo no mercado de trabalho. Tecnologia, então a gente vai falar também de pessoas 50 mais trabalhando com tecnologia. Políticas públicas, a gente vai ter Alexandre Silva, que é o secretário da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, falando sobre políticas públicas relacionadas à manutenção desse público no trabalho. Relações intergeracionais, vamos ter o bisneto do Nelson Mandela participando junto com o Alexandre Kalash, que vai ser incrível. Então, assim, é muito legal mesmo. O difícil é escolher o que ver. O bom é que esse ano as oficinas são de manhã, ano passado foi ao mesmo tempo dos painéis, então era mais difícil escolher. Esse ano você vai ter que escolher as oficinas de manhã, mas à tarde e noite consegue assistir tudo, e aí quem se inscreve depois tem acesso às gravações todas, pode rever o conteúdo dentro da Maturi Academy, e a gente promove a interação, inclusive, de quem está online, com perguntas, com networking entre os participantes. Mesmo antes do evento já tem um grupo de WhatsApp com todo mundo que vai, já começando a fazer networking. Então tem essa vibe bem legal. É bem inspirador mesmo, e ver ali a energia das pessoas, sabe? Vendo que, sim, tem 1000 novas possibilidades, que não estão sozinhas nessa fase da vida aí, né? Às vezes sem saber exatamente qual rumo tomar profissionalmente, e ali fazem parcerias, fazem amizades. Então é muito legal, convido todo mundo. O site é maturifest.com, as inscrições estão abertas, já estão aí no quarto lote, mas é um valor simbólico, e vale muito a pena. Realmente, assim, todo mundo que vai gosta muito, inclusive pessoas jovens também se inspiram muito. Todo mundo está convidado, vai, leva o pai, avô, avó, a tia, né, os amigos, porque é um conteúdo que é útil de verdade, sabe?
Maravilha. Morris, obrigada. Nos vemos no Maturifest. Obrigada pelo seu tempo, pela Sim. entrevista e até lá. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, passou rapidinho, né? Daria para ficar horas falando aqui, você vê que eu se deixar eu fico mesmo, mas teremos mais oportunidades e a gente se vê no Maturifest. Obrigado de novo e até lá, um beijo. Beijo.